dia, seja bem-vindo ao Planeta Pessoas e Posturas, Simplificando o ESG. Um videocast podcast feito por cariocas, para cariocas. E a ideia aqui é falar de temas da nossa vida cotidiana, temas que nos impactam todos os dias e que nós vamos trazer de uma forma simples e leve, assim como são os cariocas. Hoje o tema é planeta. E a ideia aqui é falar sobre eventos sustentáveis. Por quê? Os eventos no Rio de Janeiro eles são grandiosos, mas eles também têm que ser muito sustentáveis. E nós estamos aqui para discutir um pouco sobre os impactos de um grande evento no Rio de Janeiro. Então, eu sou Fátima Rendeiro, aqui comigo está Márcio Lino, e junto com Daniele Carneiro fazemos parte de um trio de colunistas que vai trazer durante 9 episódios temas que são ligados ao ISG. E o fato é, o ISG são 3 letrinhas muito faladas e muito comentadas hoje no dia a dia, mas o que nós estamos nos propondo é tentar simplificar um pouquinho o que significam essas 3 letrinhas dentro do nosso dia a dia mesmo, na vida dos cariocas. E para isso, nós temos hoje 2 convidados muito, muito especiais. Nós estamos muito felizes de ter aqui conosco, que é Felipe Continentino, fundador do Festival Queremos, e Roberta Werner, diretora executiva do Rio Convention Bureau, Visit Rio. Muito obrigada pela presença de vocês. De fato, a gente está muito feliz por ter a presença e por poder ouvir todas as experiências e todo o conhecimento adquirido nas organizações que vocês trabalham. Então, nós gostaríamos que vocês fizessem um breve resumo para a nossa audiência de quem é o Queremos, de quem é o Visit Rio. Obrigado, um prazer estar aqui, Roberto. Bom dia, obrigada, Fátima, obrigada, Márcio, pela oportunidade. Sempre um prazer, né, estar aqui nessa casa tão especial, né, como a Band News. Então, para a gente realmente é um orgulho, né, para a nossa cidade a gente ter essa estrutura de vocês. Bem, falando um pouquinho do Visit Rio Convention Bureau, né, quem é essa empresa, quem é essa fundação, na verdade, é uma empresa que já existe há 40 anos. Ela é responsável, né, por promover o destino, por comunicar o destino, tanto para esse viajante, para esse turista que vem para a cidade maravilhosa lazer, quanto também comunicar a cidade para a gente cada vez mais trazer oportunidades e a gente colocar o Rio de Janeiro, né, numa possibilidade de sediar eventos de qualquer magnitude. Então, o nosso trabalho ele está muito, né, amparado, está muito focado em promoção de destino, onde a gente traz, né, essa visibilidade para converter eventos para a cidade do Rio de Janeiro e fazer com que exista um calendário de forma permanente e robusto na cidade do Rio. Muito bem. Felipe? Prazer também de novo estar aqui, obrigado pela oportunidade. Bom, o Queremos, ele nasceu há 14 anos atrás e antes de ser um festival, ele começou como um movimento, um manifesto de pessoas, de amigos, né, e de outras pessoas da cidade que tinham interesse em transformar e mudar a cena cultural carioca, nem que fosse um pouquinho. Então a gente começou fazendo um primeiro show via crowdfunding do mundo para trazer artistas internacionais que não vinham tocar no Rio de Janeiro. E a partir daí a gente conseguiu desvendar aí um público que estava até então desatendido e começou a criar e desenvolver uma produtora de shows que passou a criar o seu próprio festival e realizar seu próprio festival em 2018. Muito bem, excelente. Bem, eu acho que está bem claro aqui para a nossa audiência porque que a gente está falando de turismo e entretenimento, né? Os 2 caminham de braços dados o tempo todo e, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E falar de eventos no Rio de Janeiro é falar também de sustentabilidade, né? Porque o Rio ele é palco de grandes eventos. A gente assediou a Copa do Mundo, Olimpíadas, muitos shows de grandes artistas, ou seja, o Rio de Janeiro, de fato, ele tem essa vocação para grandes eventos. Então, a ideia é a gente falar um pouco do impacto também que isso traz para a cidade, né? Porque como cariocas, nós recebemos de braços abertos, né? Todos, porque queremos que todos conheçam o Rio de Janeiro e o evento é uma possibilidade real, né, de receber todos os brasileiros aqui e também estrangeiros. Então, estamos realmente prontos para isso e o Rio tem essa vocação natural, mas, de fato, a gente tem que se preocupar com a nossa cidade, né? Como é que a gente faz com que um grande evento não impacte no dia a dia dos cariocas, né? Então, é por isso que a presença de vocês, que trabalham diretamente com turismo e com
entretenimento é muito importante até para a gente entender o que a gente pode fazer de fato e também como cidadão e cidadã, como é que a gente pode contribuir também para que tudo corra bem, né? Para que seja tranquilo e todos saiam daqui muito felizes querendo voltar, né? Porque a ideia é essa, né? Então, a minha pergunta vai ser para você, Felipe. O Festival Queremos, ele é reconhecido por desde sempre, desde muito tempo, né? Quando nem se falava tanto em ESG, adotar práticas de sustentabilidade. E vocês, de fato, se preocupam com isso já há alguns anos, vocês, de fato, já adotam essas práticas e tentam entender como que vocês vão minimizar o impacto na cidade quando vocês fazem um evento que você vai contar aqui para a gente, 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, não é pouca gente, né? É muita gente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vocês adotaram essas práticas quando isso ainda nem era tão falado e como é no dia a dia mesmo, né? Manter essa posição e fazer com que esse trabalho aconteça de forma cada vez melhor. Legal. Eu acho que tem uma característica inerente ao Queremos que é muito legal, porque ela é uma produtora de shows que surge a partir dessa relação com a cidade. Sim. Né? Então, eu acho que isso foi ao longo do tempo, cada vez tendo uma presença maior, um cuidado maior. E de 2010 a 2018, quando a gente ainda não promovia um festival, ou seja, a gente promovia shows em casas de shows, o impacto que a gente gerava, ele era um pouco menor, ou ele era menos visível, né? Por mais que a gente já estivesse fazendo shows em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, sempre em casas de shows em estruturas que já estavam montadas, que já tinham sua própria coleta de lixo e tudo. Quando a gente começa a desenvolver o festival em 2018 e a realizar o festival, você levantar 2 palcos, muitos caminhões de som e luz, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando por mais de uma semana, vendo o lixo que gera, a quantidade de transporte que as pessoas pegam para conseguir chegar e ir embora, você começa a entender numa outra dimensão, né? Como que o entretenimento e a cultura, que são coisas muito importantes para movimentar uma cidade, geram esse impacto. Então, mais uma vez, com uma relação tão direta com a cidade, foi um pouco óbvio para a gente que a gente deveria olhar para as outras questões que a gente teria que lidar, né? Então, ao invés de ser só uma empresa, né, que está trabalhando em entretenimento, foi essa ideia de ser um ecossistema, na verdade, que se relaciona com cultura, com social, com ambiental e com a cidade. Então, a gente começou a mapear, né, quais são esses pontos. Então, o primeiro era o lixo, e aí procuramos justamente entender como é que a gente faz a gestão desses resíduos, como é que a gente consegue trabalhar essa diferenciação dos resíduos, encaminhar eles para cooperativas e para pessoas que sabem dar o destino certo. Num segundo momento, tentar entender como é que a gente pode mudar os resíduos que a gente utiliza numa praça de alimentação, né, na própria hora de servir bebida. E também a questão do impacto da compensação dos gases de efeito estufa, né? A gente gera muitos gases de efeito estufa, principalmente eu acho que são 2 pontos mais importantes e de atenção dentro de um evento, é a questão do uso do diesel, que ainda não existe uma solução, mas está bem perto. Eu espero que no ano que vem a gente tenha uma novidade bem interessante para a gente implementar, porque por mais que se fale em energia solar, eólico, elétrica, ainda é um volume muito pequeno que gera para a quantidade de energia que se gasta, movimentando som, luz e uma série de outras coisas. Então a gente, justamente por esse olhar com a cidade, a gente foi procurar como é que a gente compensava os créditos de carbono, os gases emitidos pelo festival. E para a gente não fazia muito sentido comprar créditos de carbono, porque a gente queria construir alguma coisa concreta e devolver alguma coisa para a cidade. Foi aí que a gente foi apresentado ao ITPA e ao Maurício Ruiz, que tem esse projeto, esse instituto fantástico em Miguel Pereira, que cuida, se não me engano, hoje de mais de 20 milhões de árvores, onde ele já plantou, né, ele e as pessoas do instituto, mais de 1,5 milhão de árvores, que Miguel Pereira nada mais é de onde nasce o rio Guandu, que é o principal rio que abastece a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente entendeu esse link, ou seja, a gente vai plantar árvore, vai se relacionar e ajudar a manter, mesmo que de forma pequena, né, um instituto que cuida dessa floresta e que ajuda justamente na limpeza e na manutenção de um rio fundamental para abastecer a cidade. Então a gente começou a gostar muito de criar essas cadeias, de entender como é que a gente consegue diminuir o impacto e aumentar
fatores interessantes, importantes, né, para a cidade. E aí são parceiros que estão com vocês há muito tempo. Desde 2019, né? Desde que a gente começou a entender no primeiro ano e a gente começa a compensar. E aí, justamente estudando esse setor, lendo documentos de fora e fazendo também os cálculos das emissões, que é uma coisa muito importante para entender justamente o volume que se precisa compensar, é que a gente entendeu que o evento em si, ele normalmente é responsável só por 15 a 20% das emissões de gases. Que todo o evento, na verdade, quase 80%, ele é proveniente do deslocamento das pessoas. A ida e vinda das pessoas para o evento. E aí, desde 2022, porque a gente ficou parado em 2021 por conta da pandemia, que a gente tomou essa atitude de compensar todo o deslocamento do público indo e voltando do evento. Então, isso proporciona com que a gente, na verdade, dê um presente para o público, dê um presente para a cidade e plante mais árvore, que para a gente é maravilhoso. Então, hoje a gente tem essa pequena Queremos Floresta, que já está indo aí para mais de 5.000 árvores, que fazem parte desse complexo enorme do ITPA em Miguel Pereira. Maravilhoso. É isso. Então, é legal, né? Que a gente vai realizando, vai aprendendo e vai conseguindo, eu acho que... Principalmente vai aprendendo, né, Felipe? Principalmente. Eu acho que é o ponto principal, que como nós falamos aqui, vocês adotaram práticas em um momento que não se falava tanto, né? Compensação de crédito de carbono é um tema hoje muito presente na pauta de qualquer editorial de jornalismo, mas não era anos atrás, né? Quando vocês decidiram por adotar essa prática, né? Isso trouxe duas coisas muito interessantes, são dois temas, assim, dois conceitos que hoje são emergentes. Quando a gente fala em compensação de carbono, isso estamos falando aí uns 5, 6 anos, né? Já está muito na praça. Mas você está adotando uma atitude, pelo que você trouxe aqui para a gente de informação, primeiro de trabalhar usando uma palavra ecossistema. Então, ou seja, a cidade existe, né? Ou uma área rural existe, uma floresta existe, tudo existe como um ecossistema, como uma biodiversidade. E como se inserir? Como é que você insere exatamente esse desenvolvimento econômico, né? Como é que você insere a vida das pessoas naquilo, sendo mais um componente daquilo ali, daquele ecossistema? E você entrou numa questão que é algo que aqui no Brasil ainda está se falando pouco, que é regenerar. Né? Hoje ainda se fala muito em compensar, mas vocês já estão dando um passo à frente, que é de regeneração com essa iniciativa, né, das árvores que você tem exatamente na bacia, onde gera o guandu, onde vem trazer a captação de água para a cidade, ou seja, é todo um conceito holístico, que acho que é o conceito do futuro, que vai levar a gente a uma cidade mais sustentável, vai levar a gente a um ambiente mais sustentável. E o Rio é uma cidade de belezas naturais, né? Muito conhecido como belezas naturais, como uma cidade com um atrativo de turismo, mesmo sem ter um evento. Mas aí eu faço uma pergunta, vou voltar uma pergunta aqui um pouco para a Roberta. Então, mas por que visitar o Rio? A gente sabe que o Rio já tem toda essa característica de praia, montanha, floresta, tudo esse ponto que colocamos. Tem todo esse calor do carioca em receber as pessoas. Mas por que visitar o Rio e por que isso traz assim de desenvolvimento aqui para a população da cidade? O que isso traz de impacto na economia? O que isso traz assim, de aspectos positivos para nós aqui cariocas? Primeiro, eu acho que vale, né, lembrar e a gente fazer aí uma menção, né, a um ano que é um ano muito emblemático para a cidade do Rio de Janeiro, né? Um ano onde a gente vai sediar, né, a cúpula do G20, né? A gente vai receber um evento dessa magnitude, dessa natureza. E ao mesmo tempo, né, assim, num momento tão, né, antagônico, mas ao mesmo tempo da gente poder realmente parar, né, para pensar e refletir sobre isso, né? Ou seja, no momento onde existe realmente uma tragédia sem precedentes no sul do país, né, e faz com que realmente essas boas práticas precisem, de fato, definitivamente elas serem adotadas, né, para a cidade, para que realmente, né, num curto espaço de tempo a gente não tenha algo, né, similar e cada vez mais influenciando aí a esse tipo de consequência para o destino, precisa ir pra ação, né? Exatamente, acabou o nosso tempo, né? Assim, a gente não tem mais esse tempo de respirar, ou seja, é de forma muito urgente que esse movimento precisa acontecer. E aí, quando a gente fala, né, de Rio de Janeiro, quando a gente comunica a cidade, né, nessa prerrogativa com visitors, né, que é a nossa chancela enquanto, né, uma entidade privada sem fins lucrativos, né, uma fundação regida pelo Ministério Público, a gente se coloca exatamente nesse lugar, né, a gente se coloca nesse lugar de responsabilidade, de também poder, de alguma forma, comunicar um destino, mas mais do que comunicar, a gente também fazer com que o público, né, tenha suas entregas de forma compatível com a realidade do momento, né. Então, se a gente olha hoje para um calendário da cidade,
a gente olha para um calendário de eventos que também traz aí, né, na sua vertente, eventos com essa natureza. Então, agora mesmo, né, em parceria com a Orla Rio, a gente faz um evento, fala-se muito sobre sustentabilidade. Por quê? Porque a gente quer vender um Rio de Janeiro, né, quer colocar um Rio de Janeiro numa prateleira que esse visitante também tenha esse entendimento de que ele vem para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro sim oferece, né, além do acolhimento, da hospitalidade, que eu costumo dizer, né, assim, a gente é muito bom nisso, né, a gente tem essa vocação, além da vocação, né, de diversas outras, né, de diversos outros segmentos que a gente poderia estar elencando aqui, Sim. né, do Rio de Janeiro. A gente fala realmente de um Rio de Janeiro nobre do ponto de vista, né, de todas as belezas naturais, tudo que a gente, né, enfim, conquistou, mas mais do que a gente conquistou, do que a gente ganhou, Sim. né, daquele que a gente pode chamar, sei lá, qual for a sua crença. Mas que a gente também tem um papel muito importante de entender que tipo de turista você quer nessa cidade, né? Você recebe esse turista que ele tem essa preocupação, e hoje é muito interessante, viu, Márcio, a gente pensar que muitos desses visitantes, eles realmente têm essa consciência, ele busca o hotel que trabalha, né, ou seja, alinhado a essas premissas do ESG, ele busca realmente qual é a companhia aérea também que entrega exatamente esse processo, né, ou seja, os atrativos, quais são as empresas que ele vai visitar e que estão realmente preocupados com o meio ambiente. Então, quando a gente, né, assim, projeta o Rio de Janeiro, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, a gente também tem essa preocupação enquanto Visit Rio de olhar para esse ambiente e ter, né, ou seja, chegar nesse turista que ele é consciente que, portanto, ele vai consumir o Rio de Janeiro, mas, sobretudo, ele vai ter, né, assim, essa consciência mínima de que aqui ele vai, né, consumir o turismo, mas que ele vai deixar, né, uma boa parte desse turismo para a gente, né? Estamos atraindo já um novo tipo de turista, um turista consciente, que vem visitar a cidade, mas tem consciência de que ele quer voltar na cidade, que essa cidade precisa ser preservada. Sem dúvida, porque senão a gente vai acabar acontecendo o que está acontecendo em muitas regiões, né, e sobretudo na Europa, onde você, né, enfim, já começa a observar e fazer, né, uma certa restrição dessa visitação, né? Porque o impacto ambiental ele é tão grande, ele é tão nocivo muitas vezes, que ele acaba sendo prejudicial para um determinado destino. Por isso que a gente tem que crescer, sim. Eu sempre digo isso, porque assim, quando a gente fala de Brasil, né, e olhando para Rio de Janeiro, mas a gente ainda é, né, muito aquém daquilo que a gente, né, enfim, poderia estar recebendo em termos do turista internacional, né? Falar de 6 milhões de turistas internacionais ano é muito pouco, né, assim, para um Brasil, né? 1,5 milhão de turistas no Rio de Janeiro, que é o principal portão de entrada, é muito pouco, né? Principalmente quando você compara com outras, né, com outros destinos, sobretudo na América Latina, na América do Sul, principalmente. Então, assim, existe ainda um grande trabalho, um longo trabalho a ser feito, mas eu acho que a gente está vivendo um bom momento, um momento, né, importante, um momento onde hoje, né, uma das empresas que também trabalham a promoção do destino, a Embratur, tem essa consciência, faz um trabalho lindo, né, ou seja, de acordo, né, com as premissas e com essa pauta da sustentabilidade. Então, acho que a gente está caminhando de forma muito positiva. Quer dizer, temos um número reduzido, mesmo o Rio de Janeiro sendo a porta de entrada do Brasil, né? Porque, de fato, todos gostariam de conhecer o Rio, né? Existem várias questões aí, né, associadas, né, o porquê da gente, né, enfim, ter esse número de turistas que não está nem perto daquilo que a gente poderia estar recebendo, né? Existe aí uma questão inerente da malha aérea internacional, existe a questão da gente estar próximo de outros países que não são os países, né, que são do ponto de vista, né, de econômico, né, com grande potencial de consumo, então a distância também de certa forma atrapalha. E por último, sem dúvida, né, assim, a gente precisa estar num ambiente, porque se você não é visto, não é lembrado. Então, se as campanhas de comunicação, tanto para o B2B quanto para o B2B, para o B2C, para o B2B não forem de forma permanente, enfim, você não vai lembrar daquele destino, porque imagina quantos destinos no mundo existem e que estão, né, ali se colocando à disposição. Então, é preciso realmente que seja
seja feito um trabalho, né, consistente para você comunicar, e haja vista aí grandes exemplos que a gente tem, né, o grande trabalho, né, incrível de comunicação do próprio Peru, da Colômbia, né, que se reinventaram e que realmente a gente precisa, do ponto de vista, né, público, a gente precisa dar uma prioridade e um protagonismo para a atividade turística no nosso país. Perfeito. E como você falou, né, Roberta, a gente está num momento positivo, atraindo grandes eventos internacionais para o Rio de Janeiro. Acabamos de ter o Web Summit aqui, né? Um grande evento de inovação. Foi a segunda edição. É um contrato que ainda vai ficar mais 4 anos, são 6 anos no total que o nosso prefeito firmou esse contrato. Então, eu acho que a gente está num momento positivo e isso é muito bom, né? De sentir que estamos, na verdade, atraindo novos turistas, inclusive com uma consciência ambiental, né? E isso também é algo novo, né? Dentro do turismo como um todo, né? Um turismo sustentável é algo novo, né? Assim, a gente quando olha, né, para calendário, por que eu digo que a gente está vivendo um momento muito favorável, né, e até próspero, assim, a gente acompanha, né, hoje um dos nossos trabalhos é realmente alimentar o calendário da cidade do Rio de Janeiro. Então hoje, se você quiser saber quais são os eventos que a gente tem, né, durante 2024, 2025, né, e falando até a longo prazo, eu acho que, né, assim, a gente consegue entregar exatamente essas informações para vocês em tempo real, né, assim, para o visitante, para quem realmente quer, né, entender o Rio de Janeiro e o que está acontecendo na cidade. E por que eu digo que a gente está vivendo um momento muito promissor e muito próspero, né, assim, felizmente a gente tem, né, assim, hoje um poder público, uma governança atual que entende muito essa dinâmica, né? Entende que cada vez mais a gente convertendo e trazendo eventos para a cidade, a gente gera um impacto econômico, e mais do que isso, né, assim, dentro, né, dessa premissa de calendário de eventos, né, assim, um destino ele precisa, né, assim, fazer com que isso seja uma verdade, uma regularidade, melhor dizendo, porque não dá para o Rio de Janeiro viver só de Carnaval e Réveillon. Claro, são dois impactos, Sim. são dois eventos enormes e que impactam muito a nossa economia de forma muito positiva. Mas e os outros meses, né? O que faz, né, com todos Tem que esses... ser de janeiro a janeiro. Tem né? que ser de janeiro a janeiro. Ainda mais com o clima da cidade. Exatamente. Com certeza. Então, e eu acho que hoje a atual, né, hoje a atual gestão, ela entende, a gente tem um diálogo de forma muito permanente, muito próximo, e todas as oportunidades que a gente, né, enfim, traz aí, a gente consegue enxergar e olhar e dividir essas oportunidades, e certamente isso está, né, impactando muito. Só para vocês terem uma ideia e trazendo, né, dados concretos, esse ano, em média, a gente tem 300 grandes eventos no nosso calendário, e esse ano a gente está crescendo 25%. Assim, Nossa, isso é um que número bom. muito legal, Excelente. né? Assim, é um número incrível e que a gente, né, enfim, tem que comemorar muito essa. Com certeza, que tenhamos cada essa vez mais vitória, né? eventos. Exatamente. Muito bom, excelente. Felipe, a gente falou bastante aqui sobre o E do ISG, né? Agora eu queria tocar um pouquinho no S, no social. Mais uma vez, o Festival Queremos tem uma prática muito interessante, que é o ingresso solidário, né? Que é quando você consegue pagar metade do ingresso, você tem 50% de desconto, não é isso? Se você leva 1 quilo de alimento não perecível. E o impacto disso é gigante, né? Porque tem várias instituições muito importantes hoje fazendo um trabalho social muito sério e que depende desse tipo de parceria, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Qual é o envolvimento do público, se ele adere à causa, se ele fica feliz de estar contribuindo. Conta pra gente um pouquinho como é que é. Acho que ele fica super feliz de estar contribuindo e faz parte, acho que justamente desse, de novo, né, acho que trazendo a palavra ecossistema, de não fazer só essa ação de dar o ingresso solidário e dar o alimento, mas que a pessoa entenda qual é a cadeia que ela está gerando, né? Então, de novo, a gente fez questão nesse setor, a gente trazer um parceiro que está muito estabelecido no Rio de Janeiro, que é a Gastromotiva. Sim. Então, no festival, ela não só está presente contando para as pessoas, recolhendo os alimentos e contando para as pessoas o trabalho que ela faz, como na praça de alimentação do Queremos, que a gente carinhosamente apelida de Comemos, a Gastromotiva ocupa uma cozinha.
E dentro dessa cozinha, ela traz, né, para o público e para uma relação direta com o público, parte dos serviços das prestações de serviço, né, do que ela faz de formação de pessoas para poderem atuar, né, dentro do mercado dos restaurantes, da produção de quentinhas. Então acho que é legal isso, assim, a gente usa o ingresso solidário, né, ou seja, dar um benefício para alguém como uma isca para contar uma história bem mais complexa e interessante, né, que é conhecer a Gastromotiva, que é saber qual é o trabalho que a Gastromotiva faz. Isso gera uma renda para a Gastromotiva e ela ainda consegue usar todos esses alimentos para fornecer refeições para pessoas, né, que estão precisando em situação de fome. Então é muito legal. Se não me engano, no festival de 2022, a gente arrecadou 8 toneladas de alimento. Nossa, então um número incrível. É um número super relevante, né? Muito relevante, que faz muita diferença na vida de muita gente. E para quem não conhece, a Gastromotiva é uma organização que, de fato, ela trabalha com a questão do aproveitamento integral dos alimentos. Então, a cozinha solidária e o aproveitamento integral dos alimentos é um grande aprendizado para todos nós, né, enquanto sociedade. Não desperdiçar um alimento que pode ajudar muita gente que passa fome, né, Felipe? Então até o que elas oferecem na cozinha é uma batata frita e com vários molhos diferentes feitos justamente do reaproveitamento de alimentos. Então é muito legal que eles conseguem também colocar isso na prática. É um trabalho incrível, né? Porque gera trabalho e renda para muita gente, porque você aprende um ofício novo. Você se torna um chefe, na verdade, nos cursos da Gastromotiva. E isso é maravilhoso, porque a gente faz mais com menos, né? Então, eu acho que, trazendo um outro dado para a questão do do social, ainda mais falando que queremos trabalhando com cultura, a gente vive, né, numa cidade que tem uma série de questões, né, econômicas, sociais, com muitos problemas, e a gente tenta fazer um evento que é muito caro, né, tentando vender um ingresso que não seja tão caro assim para já ajudar um pouco no acesso à cultura. Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade da maior parte dos brasileiros não consegue frequentar esse tipo de evento. Então a gente vem estabelecendo e vem construindo uma relação com algumas instituições da cidade, né, como Voz das Comunidades, o Redes da Maré, com a CUFA, com o Estúdio Funk, para convidar as pessoas que trabalham e que dialogam com essas instituições no dia a dia para participarem do Festival de Graça, para estarem lá consumindo cultura, olhando aquele tipo de evento, e que a gente espera que de alguma forma isso colabore, mesmo que de uma forma muito pequena e tímida, já numa construção de um outro cenário. Com certeza, dando acesso à cultura para as pessoas. Exatamente. Né? É como você falou, os eventos eles têm um custo muito grande, então às vezes é um pouco difícil para uma pessoa menos favorecida participar de um evento. E ter essas experiências que são formadores, seja só pessoalmente, como talvez até na construção de uma carreira de um novo artista, de uma pessoa que está ali recebendo aquelas influências, aquelas relações. E a gente sabe que a periferia, né, tem assim, talentos incríveis, né? A gente precisa fomentar. Muito, cada vez mais. E estimular esses talentos. Eu diria que é uma das coisas mais legais que o Rio de Janeiro tem. Com certeza, com certeza. Interessante que, assim, quem está nos ouvindo, às vezes tem uma visão, pode ter uma visão, assim, de, poxa, um festival, alguma coisa relacionada à cultura, arte. Olha, é só aquilo ali. Eu vou me deslocar, eu vou chegar naquele lugar, vou consumir aquela cultura, aquela arte que está colocando, sim, e vou voltar a retornar à minha casa. E você está trazendo coisas assim que estão tangenciando em cima desse ecossistema. Eu volto de novo que você trouxe essa palavra como ecossistema, eu acho que você definiu muito bem, né, de como é que você tem a preocupação de falar assim, olha, eu posso fazer um festival, mas eu posso fazer muito mais. Né? Eu posso trabalhar no combate à fome, eu posso trabalhar na geração de empregos, eu posso trabalhar na educação ambiental, eu posso trabalhar na preservação do meio ambiente, tem tanta coisa que dá para fazer. E é essa iniciativa que acho que a gente quer passar para os nossos ouvintes, assim, no seu dia a dia, no seu trabalho, naquilo que você faz no dia a dia, tem muita coisa que você pode fazer pelo social, pelo ambiental. Muita coisa. Quase todo mundo consegue fazer. Né? E aí, Roberto, eu acho que eu vou pular um pouquinho aqui para você de novo. Você falou muito agora de como o Rio atrai as pessoas, falou também, né, que nós temos assim uma atratividade, mas poderíamos ter muito mais visitantes, né, aqui dentro da nossa cidade. Citou o exemplo de cidades na Europa que já estão bloqueando o acesso, eu vi essas reportagens também recentemente, dos pontos. Mas por que as pessoas não vêm? Qual a imagem do Rio de Janeiro? Como é que você vê? Como é que a pessoa fora do Rio, brasileiro mesmo, né, vê o Rio de Janeiro
e como é que o mundo vê o Rio de Janeiro? Como é que você vê isso? Você acha que isso influencia na hora da gente poder trazer um grande evento para cá, trazer turista para cá, trazer gente para conseguir trabalhar com a gente na nossa cidade? Sem dúvida, né? Assim, muito bem, né, colocado pelo Felipe. Eu acho que não só, né, o Rio, mas o Brasil como um todo, a gente tem diversos desafios, né? Mas quando a gente, né, mas como a gente está aqui, a pauta é Rio de Janeiro e a gente falando de Rio de Janeiro, existe realmente uma questão, né? Assim, muito forte associada a essa imagem do Rio de Janeiro, né, internacionalmente, porque o fato é que quando você fala de Brasil do ponto de vista turístico, né, assim, não desmerecendo as outras cidades, outros destinos, acho que a gente tem, né, questões, lugares incríveis no Rio, sem dúvida, mas é que o Rio de Janeiro, né, assim, além de ser a porta de entrada, é realmente o destino mais conhecido, então é onde a informação ela está, né, assim, onde é a nossa vitrine. E eu até costumo dizer assim, quando o Rio de Janeiro vai bem, todas as outras, né, regiões vão muito bem do ponto de vista turístico, porque ele transborda, né, assim, ele vai além do Rio de Janeiro, porque quando você fala do turista internacional, né, assim, é um fato que esse turista ele vem para o Rio, mas depois ele combina um outro lugar, né, ele vai, mesmo no estado do Rio de Janeiro, ele vai para Paraty, ele vai para Búzios, ou mesmo ele vai fazer um combinado com Foz do Iguaçu, né, ele vai combinar, né, com o Amazonas, então tem todo esse aspecto. Mas como a gente vive uma desigualdade social muito grande, né? E entrando por esse aspecto da segurança, é um fator, né, que precisa de uma atenção muito especial e a gente, né, enfim, acaba realmente, né, sendo, né, pauta e sendo assunto para o mundo inteiro quando a gente fala de alguma questão da violência, né? Então isso tem um tamanho enorme, né, quando acontece no Rio de Janeiro, né? E é fato que qualquer episódio que aconteça na cidade do Rio de Janeiro, ela hoje no momento, né, de um processo digital, de uma comunicação veloz, ágil e rápida, ela, né, enfim, ela viraliza assim em poucos minutos, né, em poucos segundos, eu diria. Então a gente tem... Infelizmente são conteúdos que inclusive viralizam e engajam muito mais do Exatamente. que aqueles pontos, né? Então... Por quê? Porque existe, Felipe, um estudo, não sei se vocês sabem, quer dizer, vocês que são da área de comunicação certamente sabem muito melhor do que a gente, mas que a mente humana, ela realmente, né, ela tem uma questão, né, de concentração muito maior para as notícias, né, para as informações, para mais notícias do que para as boas notícias. Sim, infelizmente. Infelizmente, né? E isso, de certa forma, né, acaba sendo um grande problema, um grande gargalo para gente. E aí, né, enfim, por que, né, muitas vezes você, na hora que você está buscando um destino, seja ele para o lazer, seja ele, né, para negócio, para o corporativo, você quer, no primeiro lugar, você quer a segurança e a garantia que você está indo para um lugar de que está tudo certo, né? E que nenhum, né, convidado, nenhum turista e nenhum participante daquele evento possa sofrer qualquer tipo de situação. Então, eu acho que associado a isso, assim, a gente tem um elemento que hoje a maior parte, né, da imprensa, dos correspondentes internacionais, eles são baseados no Rio de Janeiro, por isso, inclusive, que a gente tem um trabalho muito forte com a ACIE, que é a, né, Associação dos Correspondentes Internacionais, onde a gente está sempre tentando trazer para eles pautas positivas, além, né, ou seja, do que a cidade, de alguma forma, pode ter aí de intercorrência. Então, mostrar para eles um outro lado de ações, por exemplo, como queremos, né? Assim, isso é realmente muito gratificante, você poder desmembrar, extrapolar o que é a audiência, né, de um festival como esse, né? Ou seja, que tantas informações positivas e ricas, né, super ricas foram trazidas pelo Felipe, né? Será que só tem realmente, né, a gente está focando só realmente no negativo? Por que a gente não pode focar em pautas positivas? Nossa, essa pauta como positiva foi? é importantíssima. Importantíssimas, né? Como foi o próprio, eu acho que agora o exemplo real disso pra gente foi agora o próprio show da Madonna, né? Sim. Então, o que trouxe de pauta positiva pra gente, né? Foram inúmeros, em veículos de muita expressão internacional, né? Enfim, que pautaram realmente o Rio de Janeiro, colocaram o Rio de Janeiro numa evidência que talvez, eu vou te falar, viu, Fátima, assim,
eu não me lembro, né, assim, dos últimos anos aí, nessa evidência tão positiva que esse show trouxe pra gente, né, e que a gente realmente vai colher muitos frutos positivos, e a gente precisa realmente, de fato, aqui agradecer, né, eu diria a audácia, né, a generosidade daqueles que realmente, né, enfim, apostaram, e aí, né, fazendo aí realmente uma referência, né, ao próprio, né, prefeito Eduardo Paes, o quanto isso realmente para a gente foi muito positivo, Sim, né? sim. E o Rio, como a gente falou no início, né, tem essa vocação para receber grandes shows. A gente já teve grandes shows aqui. Rod Stewart, né, teve um público 3 imenso. milhões Isso. de Os pessoas Rolling na praia de Stones, Copacabana, Stones, né? A gente teve assim shows Histórico. memoráveis, Isso. né? Copacabana acho que é o palco exato, né, para grandes artistas se Exato. encoroarem a carreira, né? Essa é uma coisa bem Exato. interessante. E no Exato. dia seguinte teve uma maratona. Então, assim, é aquela coisa, né? Assim, Isso. uma quantidade de coisas que acontecem, né, na cidade que quem não quer vir correr no Rio, Exato. né? Quem não quer vir debater negócios digitais ou não no Rio. Então, isso é muito legal, né? Tem tantos outros eventos, o Rio Open, né? Sim, sim, A Maratona do Rio. Aliás, a Acho que é uma Maratona do Rio já está vocação. esgotada, né? Então, assim, é muito bom. legal você ver É. o Rio aquecido, né? Com tantos eventos, fervilhando, né? Fazendo com que realmente as pessoas tenham muito interesse. O Rio, assim, né? Eu sou muito suspeita para falar, gente. Eu sou absolutamente apaixonada por essa cidade, né? Mesmo a gente tendo muitos desafios, mas como o Márcio falou, acho que a gente pode contribuir muito, né? Assim, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade social não pode estar só nos pilares de atuação, né? A gente tem que extravasar, né, esse nosso papel e realmente poder atuar, né, de forma permanente, né, ajudando, faz todo sentido, né? Então, Sim, com certeza. Felipe, essa pauta positiva que o Queremos pode contar tantas histórias, né, que são inspiradoras. Vocês têm essa preocupação de compartilhar todos esses números que são tão, enfim, impressionantes, né? Você mesmo falou da quantidade de alimentos que são doados e outras coisas que vocês estão fazendo, né? Vocês têm essa preocupação de Acho que a compartilhar. comunicação é um desafio Sim, enorme, né? Eu estava sim. até pensando justamente nisso, a gente falou um pouco antes, que eu adorei como vocês usaram o SG, mas não falaram de ESG, tentar eles chamaram de simplificar, Planeta, né? Pessoas e Posturas, que tem uma matéria de uma revista inglesa chamada Wired, que ela falava que o storytelling vai salvar o planeta. E eu achei isso muito legal, porque é a forma de narrar, a forma de contar histórias e conseguir contar essas histórias é que eu acho que consegue transformar as coisas, né? Então eu acho que desde um evento que tem esse ecossistema, qual é o desafio que ele tem justamente de conseguir contar isso tudo para as pessoas? Eu não acho que a gente é bem sucedido nisso ainda, é um desafio. E eu acho que o ESG tem esse desafio também, né? Assim, como é que a gente consegue trazer para as pessoas no dia a dia, através de formas diferentes, falar sobre os problemas, né? Então eu acho que os eventos, eles são, sem dúvida nenhuma, ou um pontapé inicial ou uma forma muito interessante de conseguir contar essas histórias. Com certeza. E o Rio de Janeiro, com essa vocação, né, não só na cultura, mas no esporte também, em vários outros setores, eu acho que é fundamental se aproveitar desses eventos para contar as histórias e tentar salvar o planeta. O poder das boas histórias é inegável, né? É. A gente consegue chegar no coração das pessoas com as boas histórias. Bem, nós estamos chegando ao final, porque nós temos um tempo aqui limitado. Infelizmente, poderíamos ficar aqui... uma pena, né? Podíamos Muitas conversar horas e horas aqui. até porque está uma delícia. Mas a gente tem que caminhar para o encerramento. E eu vou abrir então a palavra agora para vocês falarem dicas. Como é que a nossa audiência pode aproveitar mais essa cidade maravilhosa? Enfim, o que vocês podem dar de dicas de fato para que todos aproveitem ao máximo? Então, Roberta, vou começar com você. Então, eu acho que quando você fala de Rio de Janeiro, né, a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, a cidade é uma cidade muito aberta, né, muito inclusiva, né, e a gente, enfim, tem até feito um trabalho muito consistente nesse processo de capacitação, né, porque foi como eu falei, não adianta só a gente comunicar, mas a gente tem que ter a certeza e a garantia de que as entregas estão sendo realizadas, né, em linha, né, no maior alinhamento possível para esse novo turista, né, esse turista é um turista pós-pandemia que é muito mais consciente,
E o Rio, ele te traz, né, assim, essa prerrogativa, né, assim, de ser uma cidade aberta. Inclusive, a gente tem, né, um projeto lindo que está indo para a 4ª edição, que é o Circuito Rio de Cores, né, onde a gente fala muito sobre, né, o turismo LGBT, onde a gente faz com que as empresas tenham a consciência de poder olhar, né, para esse turismo que é super, né, interessante, né, mas mais do que isso, falar sobre respeito, né? Assim, uma cidade que ela precisa, né, no seu DNA, ela precisa respirar o respeito. Então, eu acho que quando você, né, enfim, quando a gente convida e quando a gente, né, faz as nossas campanhas de marketing para promover o Rio de Janeiro, a gente traz, né, na pauta sempre um Rio com essa premissa, né, de você poder ser quem você é no Rio de Janeiro, independente, né, da questão da sua cor, da sua religião, enfim, isso tudo é muito importante, né? E cada vez mais, né, assim, a gente faz questão, né, enquanto, né, Visit Rio, enquanto entidade, trabalhar, né, esses elementos onde a gente tenha, né, pessoas, né, e profissionais engajados a essas causas, mas mais do que isso, trazendo, né, minimamente aí, né, essa consciência em relação ao respeito. Então, é isso, né, é isso que eu desejo, é isso que a gente vem trabalhando, é isso que eu, né, faço no meu dia a dia para que a minha família, para que as minhas filhas, né, possam daqui a alguns anos, né, estarem num mundo muito melhor, muito mais saudável, né, e muito mais colorido. Legal. E Felipe, qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes aqui, para os cariocas que estão nos ouvindo? Eu acho que seria, já que a gente está falando dos eventos, aproveitar o esporte e a cultura num sentido bem amplo, incluindo, né, gastronomia, dança, arte, música, para circular pela cidade. Eu acho que para se mexer, para conhecer novos restaurantes, bares, comidas, institutos, coletivos, projetos. Eu acho que seria isso, assim, aproveitar, se você gosta de esporte, tentar entender quem é que está correndo ou está fazendo tipo de esporte aonde. Se você está acostumado a fazer num lugar, tenta em outro. E assim eu acho que a gente acaba ajudando todo mundo que faz parte, de novo, aí desse ecossistema, circula pela cidade, e quando a gente circula pela cidade, fora dos lugares comuns que a gente está habituado, acho que a gente ganha uma nova perspectiva e eu acho que começa a trabalhar um pouco essa ideia do coletivo, que eu acho que é uma coisa muito importante pra gente. Sim, é um exercício sair da bolha, não é? É um exercício, fundamental, diário. Mais do que fundamental. Mais do que fundamental, de fato. Bem, então vamos encerrar. Mais uma vez nós agradecemos. E esse foi o nosso episódio Planeta, Pessoas e Posturas, sobre o planeta. E na próxima quinzena nós estaremos juntos aqui falando sobre posturas, né, Márcio? Isso, vamos falar para um tema bem legal, que vamos falar um pouco sobre o jeitinho carioca. Como é que essa expressão surgiu, né, o que está por trás, né, de um ponto de vista de comportamento, e como é que isso se enraizou dentro da cultura natural da cidade do Rio de Janeiro. Isso. Até a próxima.